Boa tarde, meu nome é Isaac Venâncio, eu estou aqui com o professor Ricardo Passo Henrique. Hoje é dia 25 de julho de 2023, estamos aqui na matéria de matemática. Qual é a escola? Padre Antônio Dragoni. Muito bem, é aí, obrigadão, Isaac. Então, como o Isaac já falou, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni. Hoje estou aqui com meus alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Os alunos que estão presentes hoje são eles: a Jamile, a Maria Eduarda, a Nath, a Tayla, o Isaac e o nosso aluno mais novo, o Cauã. Seja bem-vindo, Cauã. O material que nós estamos revendo, porque é o comecinho do 3º bimestre, ainda não tem o material do 3º bimestre, então nós vamos fazer uma revisão de acordo com quais disciplinas vocês apresentaram mais dificuldades lá no currículo paulista, tá bom? O tema nosso hoje é ângulos, é a 3ª aula sobre ângulos, né? Antes da gente entrar de férias, a gente já tinha revisto um pouco sobre ângulos. Lembrando que a gente já tinha feito essas atividades no currículo em ação. Agora nós estamos revendo até que chegue o material do 3º bimestre. Então, o assunto é ângulos, usos e medidas. Essa é a 3ª aula. O material é fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então e vamos ver qual é... Os alunos que estão presentes eu já falei, os alunos que faltaram, essa aula é gravada e postada no canal do YouTube, youtube.com/Ricardo Henrique, onde quando o aluno falta, Isaac, o que ele tem que fazer mesmo? Ele tem que rever a aula por vídeo, né? Isso, no caso dele não é rever, eles têm que assistir. Vocês que assistiram, se quisessem rever ele de novo, né? Não, ele está voltando agora das férias, é normal. Então, toda vez que algum aluno falta, ele recebe o vídeo no WhatsApp dele, do link do canal da aula do YouTube, tá bom? Aí, se algum dia você faltar por doença, foi viajar, ou deu preguiça mesmo, assiste a aula, porque é importante não perder a continuidade, tá bom? Vamos dar início então? Qual é o conteúdo mesmo? Ângulos e suas medidas. Objetivos: reconhecer a abertura do ângulo de diversas situações. Classificar a medida dos ângulos em ângulo raso, reto, agudo, côncavo ou obtuso. Meu Deus! O que é um ângulo raso? O que vocês acham que é um ângulo raso? Vou fazer um ângulo aqui. Um ângulo é formado por duas semirretas, certo? Esse ângulo que eu desenhei, ele é formado pelo arquinho. Esse ângulo, vocês acham que ele é um ângulo raso, um ângulo reto, um ângulo agudo, um ângulo obtuso ou côncavo? O que vocês acham que ele é? Alguém lembra? Não lembro de nada, estão voltando de férias, né? Estão tudo com preguiça. Um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Aqui seria 90 graus. E a gente percebe que ele é menor. Então isso aqui é um ângulo agudo. O ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus. 90 graus seria isso aqui, certo? Ele é maior que 90 graus. Então ele é um ângulo obtuso, certo? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. É certinho assim, né? Os pedreiros chamam o ângulo reto quando falavam assim, a parede está no prumo. Quer dizer que ela está no 90 graus certinho. Vocês já viram aquele negócio de medir nível de pedreiro? Eles colocam na parede assim, daí tem um peso. Esse peso tem que estar encostando na parede lá embaixo, que nem está lá em cima.
Quer dizer que dele está no ângulo de 90 graus em relação ao solo, tá? E esse é o ângulo reto. E o ângulo raso é o ângulo que dá certinho 180 graus. Ele sai de um lado e vai para o outro lado e continua como se estivesse em direção oposta. Então, se alguém está vindo aqui assim e fala, vou dar um giro de 180 graus, ele vai virar e vai continuar andando para o outro lado. Se ele falar, eu estou andando para cá, vou dar um giro de 360 graus, vai virar e vai continuar indo para o mesmo lado, certo? Então lá, a habilidade é a EF06MA25B, reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada a figuras geométricas, reconhecendo os giros e voltas de 90 graus, que é ângulo reto, 180 graus, que é ângulo raso, e 360 graus, que é um giro completo. Isso mesmo. Então, bom, vamos lá? Para começar, olha o gatinho lá, coitadinho, está se mexendo o gatinho lá. Para começar, nessa aula, iremos conhecer algumas características dos ângulos em relação à abertura e ao giro deles. Para começar, vocês já imaginaram que existem recomendações técnicas para a construção de uma sala de cinema? Você sabia que tem uma regra técnica lá para a construção de uma sala de cinema? Não? Ela provavelmente, eu não sei quais são as regras, mas ela provavelmente, as cadeiras têm que ser formato de uma escada, assim, né? As pessoas colocam a cadeira, porque se todo mundo estiver na cadeira, um na frente do outro, eu não vou conseguir enxergar o da frente lá, não é? Então ela é formada dessa forma assim, e aí eu acho que ela tem um ângulo certo de inclinação, para que ninguém atrapalhe ninguém. Mas vamos ver sobre isso. Olha aqui, aqui tem umas apresentações, além do gatinho aqui, ó. Ângulo raso, 180 graus. Ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo reto, igual a 90 graus. Obtuso, maior que 90 graus. Certo? Alguma dúvida? Não? Vamos ver se vocês entenderam então. Esse ângulo que eu fiz é o quê? Ai, ai, ai. Obtuso. Esse ângulo que eu fiz agora. Agudo, bem fechadinho. Faz até lembrar o A de agudo. Eu, quando eu era criança, eu fazia isso. Eu imaginava o ângulo fechadinho, virava a letra A de agudo, para ficar mais fácil de lembrar, tá? Então, o ângulo fechadinho é ângulo agudo. E esse ângulo aqui? 90 graus. Como que é o nome do ângulo 90 graus? Reto. Muito bom. E esse ângulo aqui? Raso, porque ele tem 180 graus. Sabe como que eu fiz para memorizar o ângulo raso? Imagine o seguinte: se eu pegar aqui em linha reta da porta até aqui, qual é o ângulo daqui até a porta lá com o centro aqui? É reto. Reto de tudo, né? Ele é ângulo raso, não é reto. Ele dá uma reta, dá a impressão que é reto, mas não é. Ele é um ângulo raso. Por quê? Começa a jogar água aqui, vai ficar fundo aqui? A água vai correr tudo para fora, né? Então você imagina o seguinte: o ângulo raso, se você colocar água aqui, vai ficar rasinho, não vai juntar água, né? Se fosse o ângulo fechadinho assim, a água ia juntando aqui, tá? É uma das coisas que eu ficava imaginando na minha cabeça para facilitar na hora de resolver as coisas, né? Mas vocês podem usar o método de vocês, tá bom? Olha o cinema aqui. Ah, olha lá, não era isso que eu tinha pensado, pelo jeito. A Associação Brasileira de Cinematografia, a ABC, realiza recomendações aos estabelecimentos que tenham cinema, para que o público que irá assistir o filme possa desfrutar desse momento agradável desse momento de forma mais agradável. A imagem ao lado
ilustra uma sala de cinema no formato de um trapézio, com algumas medidas. Então olha aqui o formato do trapézio. Aqui. Opa. Droga. Aqui. Dá-lhe nele, caneta. Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Esse é o trapézio. A imagem ao lado mostra um cinema em formato de um trapézio com algumas medidas. Então ele tem as medidas, certo? Olha aqui o ângulo aqui interno, ó. Quantos graus? 106 graus. E do outro lado? 106 graus. Para que todo mundo que possa ver de lá, depois que qualquer lugar que coloque cadeira aqui, a pessoa consegue enxergar. Se colocar ele mais para cá, ele já não consegue enxergar a tela, tá? Então ela tem recomendações e nessas recomendações usa o grau, tá? Esse 106 é um ângulo agudo, obtuso, reto ou raso? Obtuso? Vamos lembrar. 90 graus, exatamente 90 graus é ângulo reto. Exatamente 180 graus é ângulo raso. Maior que 90 graus é obtuso. Menor que 90 graus é igual a agudo. Então, esse ângulo de 106 graus, ele é reto, raso, obtuso ou agudo? Obtuso. Por que obtuso? Porque 106 é maior do que 90. Então, muito bom. É obtuso. Ó, atividade 1. O que significa o valor da medida dos ângulos que aparecem nessa imagem? Qual a quantidade de ângulos? Qual a quantidade de ângulos? O que significa o valor da medida de ângulos que aparecem na imagem? Elas são ângulos agudos e eles são uma recomendação para que a pessoa possa enxergar bem, né? A área onde que vai pôr as poltronas. Então, olha lá. De acordo com as informações da imagem, 106 graus representa as medidas dos ângulos laterais da sala do cinema. Então, aqui, ó, a ângulo dos laterais em relação à sua tela. Aqui está a tela. Então, esses são ângulos das laterais. Eles recomendam que vocês coloquem as cadeiras nessa parte. Se eu pôr uma cadeira aqui, está dentro da recomendação? Não, está fora. Certo? Foco no conteúdo. Na atividade anterior, vocês observaram o ângulo de 106 graus no desenho de uma sala de cinema. Podemos classificar os ângulos de acordo com a sua medida em... Como que é esse ângulo mesmo? A classificação dele? Obtuso. Olha lá. O ângulo agudo é medida menor que 90 graus, ou seja, de 0 até 90. O ângulo reto é igual a 90 graus. E o ângulo obtuso é o ângulo que tem a medida maior do que 90 graus e menor do que 180. Qual desses que representa mesmo, então? Aquele dali. Obtuso. Obtuso, ó. Repare aqui, 106 graus. 106 graus é maior que 90 graus. Ele vai estar aqui mais ou menos. Não, aqui é muito exagero. Ele vai estar aqui mais ou menos. Então, não pode ser agudo. Ângulo reto também não pode ser. Ah, ele vai estar mais ou menos aqui, ó.
É um ângulo obtuso. Ah, professor, mas se você não quiser analisar o ângulo, você pode analisar o 106. 106 é maior do que 90 e menor do que 180. Então 106 é um ângulo obtuso. Que nome, não? Obtuso. E para falar o triângulo obtusângulo, então, triângulo obtusângulo. Querem fazer o registro? Registre essa parte aqui de baixo, ó. Essas informações. Se possível, até desenhe ele também. Certo? Ih, eu acho que eu baixei sem querer. Vou apertar pause para vocês registrarem. Vamos lá, então, dando continuidade. Na prática, atividade 2. Agora eu vou apertar pause e vocês vão resolver. Não precisa desenhar. Vocês vão fazer assim. Primeiro, segundo e terceiro. Ó, classifique a medida dos ângulos nas imagens em se ele é agudo, se ele é reto ou se ele é obtuso. Aí você vai escrever. Primeiro, escreve o que você acha que é. Segundo, esse ângulo aqui em vermelho, esse aqui, ó. O que você acha que é? Terceiro, o que você acha que é? Vou apertar pause e vou colocar 5 minutos no meu cronômetro. Hoje é dia 25. Vamos sortear o aluno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jamile, esse primeiro do notebook, você acha que ele é um ângulo agudo, reto ou obtuso? Reto. Alguém discorda? Você discorda? Vocês acham que é o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Agudo. Eu acho que é agudo. É obtuso. Ele é maior que 90 graus. Então ele é obtuso. Jamile, escolhe um colega. Maria. Esse segundo do prédio aqui, ele é um ângulo o quê? Reto. Muito bem. Ângulo reto. Escolhe alguém, Maria. Quem? Nath. O do abajur aqui é um ângulo o quê? Agudo. Muito bom. Agora deixa eu fazer uma pergunta a mais para algum aluno. Escolhe alguém, Nath. Tayla. Esse outro ângulo aqui, ó, Tayla. É um ângulo o quê? Raso? Não. Quem sabe responde. Esse outro ângulo aqui, ó, que eu pintei de vermelho agora. Obtuso. Ele é maior que 90 graus. Então ele é um ângulo obtuso. Só que aqui o exercício era sobre esse ângulo aqui. Então ele é agudo. Certinho. Alguma dúvida aqui? Conseguiu entender, Jamile? Então ângulo obtuso maior que 90 graus. Ângulo agudo menor que 90 graus. Ângulo reto exatamente 90 graus. E o 90 graus é representado sempre por isso aqui, ó. Um quadradinho com uma bolinha no meio ou outro quadradinho dentro. Certo? Vamos ver a resposta? Olha lá. Obtuso, reto e agudo. Foco no conteúdo. Temos também a classificação dos ângulos iguais ou maiores do que 180 graus. O ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Ele é chamado de ângulo raso, certo? Quando ele tem exatamente 180 graus, ele é um ângulo raso. Ângulo côncavo quer dizer que quando tem um ângulo superior a 180 graus. Quando ele é maior do que 180 graus e menor do que 360 graus. Dele é chamado de ângulo
côncavo. Certo? Querem registrar? Vou apertar pausa aqui então. Vamos lá então. Então só para relembrar, ângulo raso igual exatamente a 180 graus. Menos que 180 graus, se for 179, ângulo obtuso. E se for 181, não é ângulo obtuso. Maior que 180 e menor do que 360 é chamado de ângulo côncavo. Certo? Ou côncavo. E aí tem o ângulo completo, medida igual a 360 graus. Tá? O ângulo de 360 graus é o ângulo completo. Vou apertar pausa, esqueci de subir essa antes para vocês registrarem. Continuando então. Atividade 3. Observe as imagens e classifiquem os ângulos em destaque. Então, ó, primeiro é esse ângulo em destaque aqui, ó, esse daqui, tá? Você vai falar para mim se ele é ângulo raso, reto, obtuso, agudo ou côncavo. Esse ângulo aqui, ó, da cadeira aqui. Certo? Eu pintei ela aqui. O segundo, você vai falar para mim se ele é um ângulo raso, reto, obtuso, agudo ou côncavo. E esse ângulo aqui, ó, cuidado, não é o ângulo da rampa, é o ângulo de fora da rampa. Você vai falar para mim se ele é o ângulo agudo, obtuso, reto, raso ou côncavo. Ou se um deles é um ângulo completo. Tem o ângulo completo também, né? São 6 classificações: ângulo completo, ângulo raso, ângulo reto, obtuso, agudo e côncavo. Pause, 5 minutinhos para resolver. Foi a Tayla. Tayla, agora tem o Cauã e o Isaac para você escolher. Isaac, esse primeiro aqui é o ângulo o quê? Reto. Reto, muito bom. Vocês concordam com ele que é reto? Sim? Agora sobrou o Cauã. Então, Cauã, esse ângulo aqui embaixo, ó, Cauã, ele é o ângulo. Oi? Não, contrário. Agudo, é fechadinho. Tá bom? Ângulo agudo. Também errou? Obtuso quando é maior que 90 graus. Ele teria que ser maior que isso aqui, ó. Se faz assim o ângulo. É agudo? Se imagina aqui, imagina aqui. Se ele passasse pro lado de cá, ele era ângulo obtuso. Escolhe alguém agora, calma. Pode escolher qualquer aluno que vai repetir de novo. Quem? A Jamile? Jamile. A terceira aqui. Ele é ângulo o quê? Quase completo. Para ele ser completo, ele tinha que vir até aqui. Eu ponhei côncavo, senhor. É côncavo. Ele não é completo. Ele é maior do que 180 graus e menor do que o ângulo completo. Então ele é côncavo. Certo? Ou côncavo. Eu vi essa imagem e eu li e vi que Olha lá a resposta com a letra bonitinha. Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo côncavo ou concavo. Próximo exercício. Na prática, atividade 4. Responda qual seria a classificação do ângulo da figura que ilustra uma sala de cinema. Justifique a resposta. Esse ângulo seria o quê? Nós fizemos já. Vamos ver quem lembra. Deixa eu ver aqui. Ele tem 106 graus. 106. Eu não vou ler, eu só vou ver a imagem. Obtuso. Obtuso. Esse também é um ângulo obtuso. E esse ângulo que não tem a medida dele, eu consigo descobrir? Sim.
Consigo. Ele é o quê? Eu vou dar uma olhada aqui. Não. Você tem que imaginar o seguinte. Imagine ele aqui. Ele é maior, menor, igual a 90 graus. Ele é menor que 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, ele é o quê? Agudo. Muito bom. Agudo. Aquele ângulo também é um ângulo agudo. Ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos. Certo? Olha lá. O ângulo de 106 graus é classificado como ângulo obtuso, pois é maior que 90 graus, ó, imaginando 90 graus aqui. Aqui seria 90 graus. Ele é maior que 90 graus e também é menor do que 180 graus. Então todo ângulo que é maior que 90 e menor que 180 é ângulo obtuso. E o ângulo que é maior que 180 e menor que 360, aí é o ângulo côncavo, tá bom? Aplicando a última atividade. Em dupla, não precisa fazer dupla não, que não dá tempo. Até montar as duplas já acabou a aula. Escolha alguns espaços de sua sala e faça um registro dos ângulos presentes no ambiente em que se encontra, classificando-os em reto, agudo, obtuso, raso, côncavo ou ângulo completo. Não esqueçam de justificar o motivo da classificação do local, de cada local ou objeto, utilizando as anotações. 5 minutos para a gente resolver isso aqui. Onde vocês acham um ângulo reto aqui na sala? Na parede? Na parede ali tem um ângulo reto, certo? O Isaac percebeu que tem um ângulo reto na parte de cima da parede, aqui assim, olhando para cima. Muito bem, reto nós já achamos um. Agudo, onde que tem ângulo agudo? Computador aí. Oi? Eu sei que do computador. Nossa, Desculpe. A parte de baixo da mesa é um ângulo reto, né? Seria a parte de baixo da mesa, um ângulo reto. Para ser agudo tem que ser menor que 90 graus. Opa! Fale, Isaac. eu ia falar computador, só que lá também já tá falando do computador. Não. Ali o computador é ângulo, outra coisa. Meu notebook, como que é o nome desse ângulo que está aqui? Aqui, ó. Obtuso. A porta também está aberta no ângulo obtuso. Já foi usado obtuso. Agora falta agudo, raso, côncavo e ângulo completo. Raso, o chão, né? Se a gente vê que a porta está aqui, a janela estão aqui. Se eu falar qual é o ângulo do chão com ele mesmo, ele é um ângulo raso. Muito bem. Falta um ângulo agudo e um ângulo côncavo e um ângulo completo, se tiver. Acho que o mais difícil é o côncavo. Não, não é nada. O relógio é um completo. Perfeito. O ângulo completo é o relógio que é o ponteiro da volta inteira. Muito bom. Agora falta um agudo e um côncavo. O ventilador, ele é um ângulo completo também, a volta inteira. Na parte do encaixe, aí sim, perfeito. Aqui está a parede, né? Aí ele tem um aparelho lá que ele está virado para baixo. Aqui virou um ângulo agudo. Isso mesmo. A janela é um ângulo agudo também. O feixe da janela. Agora, presta bem atenção. O ângulo côncavo. Vocês estão vendo o meu note aqui? Não tem um ângulo agudo aqui? Obtuso aqui? Obtuso, não tem? Esse outro ângulo de fora aqui é um ângulo maior que 180 graus e menor que 360 graus. Ele é um ângulo côncavo.
certo? Ou côncavo. Olha aqui as aplicações. Algumas possíveis respostas. Ângulo reto de 90 graus. Canto da parede da sala. Foi o que o Isaac percebeu. Ângulo agudo. Olha lá, ele fez com a apostila, com o caderno dele. O ângulo agudo. O ângulo menor que 90 graus. A inclinação de uma rampa. O acesso a outro ambiente da escola. E etc. No caso, o caderno eu achei muito legal. O ângulo completo. Aí poderia ser o ângulo raso. O ângulo completo, uma circunferência de 360 graus. A circunferência do centro da quadra esportiva, do relógio, do ventilador. O ângulo raso. O caderno aberto, olha que legal, o caderno aberto tem um ângulo de 180 graus. Se ele tiver no mesmo nível ali. Ou seja, eu acho que aqui tem até um outro aqui, só que daí não é mais aqui nessas coisinhas, que daí... Espiral, né? Então. Olha lá. O que aprendemos hoje? Isso aqui é muito importante, tanto que eu vou mandar no grupo hoje junto. O que aprendemos hoje? Reconhecemos a abertura dos ângulos em objetos em situações do cotidiano. Classificamos os ângulos de acordo com a sua medida. Ângulo agudo. Medida maior do que 0 graus e menor que 90 graus. Ângulo raso. Medida igual a 90 graus. Ângulo reto. Medida igual a 90 graus. Ângulo côncavo. Medida maior que 180 graus e menor do que 360 graus. Ângulo obtuso. Maior que 90 graus e menor do que 180 graus. E o ângulo completo. Medida igual a 360 graus. Então, foi isso que nós aprendemos hoje. Aqui está a referência ainda. E o material digital é o material fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Até a próxima aula. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. E hoje eu mando para vocês o vídeo, aquele print ali, e mais a lição de casa para amanhã. Tá bom? Até mais.